estamos ao vivo, hein? Ao vivo e a cores. Deixa eu compartilhar aqui no Facebook. Só mais um pouquinho. Já vamos. Já vamos iniciar mais uma live. Essa para guardar. Quando a gente vai compartilhando aqui. Uau! Já vamos iniciar. Boa noite, pessoal. Já começaremos. Estamos só aqui compartilhando. Boa noite para a Antônia, né, Davi? Já chegou aqui. Já, estamos sempre presentes. Compareceu aqui junto conosco. Ó, o pessoal já está aqui, ó, dando boa noite. Vou dar uma boa noite aqui no chat. Hoje, com certeza, muitos vão gostar do tema, que o tema é super Fantástico, agradável. né, Léo? Bom, agora a gente já está compartilhando. Vamos iniciar, então? Eu escolhi aqui a própria, o próprio depoimento do Chico, como leitura de abertura, está no livro Evangelho de Chico Xavier, que foi organizado pelo Carlos Barcelli, e aonde a gente tem depoimento do próprio Chico, ele falando sobre a mediunidade. E o título se chama Mediunidade Ímpar, que é um trechinho do livro, da fala do próprio Chico, para a gente refletir e, em seguida, pedir para o Léo fazer a nossa oração, nossa breve oração de abertura. Diz assim, Médium Ímpar, é o título, então, aí,
essa mensagem, né, deixada pelo o Chico enquanto encarnado. Não sinto insubstituível, não passo de grama que cresce no chão. Quando a grama morre, nasce outra no lugar. Apenas tenho imperfeitamente cumprido o meu dever. É uma pena que tanta coisa tenha ficado para trás. Lamento o que nesta vida não mais tenho tempo para fazer. Mas outros médios estão aí, outros ainda virão. Então, para a nossa iniciar reflexão, essa bela mensagem aí do Chico, trazido, então, aí pelo livro organizado pelo Carlos Barcelli, que era uma pessoa que conviveu muito com ele, trazendo esse lado bastante humilde de Chico Xavier e falando da mediunidade, né? Não só a dele, mas de que outros virão. Aí, Léo, por favor, inicie aí a nossa prece, para a gente iniciar esse debate. Então, convido a todos a fechar seus olhos, mentalizar o nosso grande Mestre Jesus, o nosso guia, mentor, governador do orbe, nosso grande amado Nazareno, esse benfeitor da humanidade, que quer o melhor de nós. E pedimos, Mestre, mais uma vez, que a tua luz, do teu amor, do teu equilíbrio, da tua caridade se expanda por todos nós, todos os amigos que estão juntos conosco nesse estudo desta noite, seus familiares, cada irmão encarnado, desencarnado, que faz parte dessa família humana. Mestre, a cada dia sentimos a tua presença. Cada dia vamos dando de encontro quanto necessitamos da tua presença, do teu exemplo de vida, que deixou para trás um lastro de grandes almas que te seguiram, que se esforçaram em seguir teu modelo de vida, deste reinado prometido por todos nós, que é o reino dos céus. Rogamos a ti, Mestre, humildemente, que possamos hoje poder contribuir, nem que seja um pouquinho, mas um pinguim do seu amor é o bastante para acalmar nossa alma, tranquilizar nossos pensamentos e manter o nosso estado de equilíbrio emocional. Que nosso Pai, bondade, que jamais se esquece de ninguém, porque o teu amor é incondicional. Esteja conosco agora, Mestre, agora sim, graças a Deus. Bom, agora com o microfone aberto é melhor. Tudo bem, esse tema maravilhoso, né? É importante pedir o pessoal aí para participar, porque vinha conversando aqui com o Léo, nos bastidores, antes, na preleção, antes de iniciar a live propriamente dita, de que era um tema, né? Falar do Chico, existem muitas histórias, né? Eu não convivi com o Chico, creio que o Léo também não tenha convivido, mas eu me emociono sempre nas histórias que ouço, desse que foi um missionário, né, de Jesus aqui na Terra. Falar de Chico Xavier, esteve aqui pertinho conosco, né, encarnado aqui na mesma encarnação, mostrando o exemplo para nós de como é ser um seguidor do Cristo, como é
o mais próximo que a gente pode perceber do homem de bem. Às vezes a gente fica pensando que é impossível se tornar um homem de bem em encarnações próximas, né? Projeta para encarnações futuras, mas o Chico é uma prova viva de que essas qualidades podem ser alcançadas se a gente perseverar no trabalho com Jesus, né? Jesus é o nosso guia e modelo, isso com certeza, mas ele estava lá há 2000 anos atrás, e por conta... Provavelmente a gente também conviveu com o Cristo, né, de uma forma ou de outra, mas por conta da reencarnação e do esquecimento, que muito bem o Espiritismo explica, como um processo natural para que nós, almas tão culpadas, tão envolvidas com delitos contra a lei divina no passado, não suportaríamos se tivéssemos essa lembrança. Então, a reencarnação, como um processo natural, ele é muito sábio, como tudo que provém de Deus tem a sua sabedoria, e é por isso que nós esquecemos. Mas, falando do Chico, né, esse homem que esteve tão perto de nós, e a gente admira e se espelha no seu exemplo. A gente abre mesmo para interação aqui no chat com vocês. Vocês podem perguntar, vocês podem fazer colocação, é importante, porque não temos nada assim pré-estabelecido. E, assim, do meu ponto de vista, na abordagem em relação à temática que escolhemos, espero trazer algumas informações que vão gerar um debate, que vão gerar uma reflexão sobre a história do Chico. Não vamos fazer aqui uma bibliografia, não é um estudo bibliográfico da vida do Chico, mas eu acho que a gente pode, até porque eu acho que nem caberia, dado a grandeza de sua obra, nesse pequeno tempo que a gente disponibiliza, né? Então, é mais uma reflexão e um debate, não só entre eu e o Leonardo, mas entre vocês que estão aí do outro lado do computador ou do celular. E uma coisa que muita gente talvez não saiba em relação, pesquisando, né? Muita gente talvez não saiba, mas o Chico, ele tinha como mãe a Maria João de Deus, Maria São João de Deus, ok? E ela tinha esse nome porque ela era descendente, né, filha de escravo, escravo liberto, mas era filha de escravo. E os escravos ou tinham o nome da fazenda, só tinha o primeiro nome, e o segundo nome era o nome da fazenda, ou o nome do senhor. Então, ela, a avó do Chico não tinha, a avó materna de Chico não tinha sobrenome, porque tinha sido uma escrava. E, bom, em homenagem a Maria, obviamente, a mãe do Chico recebeu esse nome, Maria. E como segundo nome, João de Deus, porque foi onde ela nasceu, no hospital São João de Deus. E a mãe, então, fez essa homenagem. Não sei se é um detalhe curioso, né, da história, que eu não vejo as pessoas falarem muito, mas o Chico tem essa descendência direta aí com os escravos. O Chico nasceu em 1910, né? Eu admiro, fico pensando na data e vendo o Chico falar
lá em 71, no programa Pinga Fogo, né? E aonde ele foi sabatinado por pessoas assim outros religiosos, foi sabatinado por jornalistas, por escritores, e a gente a cada resposta que o Chico dava era uma verdadeira aula, né? Mostrando muita sabedoria. E já naquela época, o Chico estava com uma idade já mais avançada, né? Já tinha 60 anos, 61 anos, mais exatamente. E a gente vê uma pessoa com essa idade, e depois também, ao longo aí da década de 70, 80, os vídeos, reportagens, para uma pessoa com 70, 80 anos, que nasceu em 1910, por isso que eu estou falando da data de nascimento do Chico, que é bastante conhecida. O Chico nasceu dia 2 de abril de 1910. Uma pessoa de 1910, se você for ver na sociedade, as pessoas mais antigas são conservadoras, são preconceituosas, trazem muito os preconceitos por conta de vivências, por questões do passado, de herança que recebeu da sociedade. E a gente vê o Chico com uma mentalidade, né, assim, à frente realmente do seu tempo, um missionário. Realmente, eu acho que a temática que nós escolhemos para o nosso estudo, para a live de hoje, né, caracterizando o Chico como um missionário, ela é muito pertinente. E eu chamo a atenção aqui de vocês para essa questão, né? O Chico era de 1910, lá do início do século XX, gente. E observem a posição dele, como era de vanguarda, mesmo aos 70, mesmo aos 80. Chico sempre teve com uma mente muito à frente do seu tempo. Isso eu admiro demais. Tem uma história também em relação à data de nascimento de Chico Xavier, que eu não sei se vocês conhecem, né? Não convivi com o Chico. Eu escuto muitas histórias do Chico, acompanho muito os seus biógrafos e tal, gosto de acompanhar, porque eu admiro muito a figura de Chico Xavier. Então, parece que o Chico contava que a mãe dele não queria que ele nascesse no dia 1º de abril, que é o dia da mentira, né? Foi institucionado no país o dia 1º de abril como sendo o dia da mentira. E aí ela pedia para que ele nascesse, com medo de vincular o nome do filho à data. E aí, então, ela rezava para que o Chico não nascesse no dia 1º. E parece que o Chico nasceu algumas horas depois de virado, à meia-noite, ou às 0 horas do dia 2, né? São histórias do Chico, né? Mas, enfim, curiosidades. O mais importante é a gente entender e perceber o trabalho missionário do Chico Xavier, com a publicação de aí já vai mais de 500 livros, né? Livros importantes. Não existe na literatura do mundo pessoas com uma publicação, uma obra tão variada. Existem, se eu não me engano, ele é o terceiro, se eu não estou enganado, ele é o terceiro pessoa com mais publicações. Tem um russo e tem a Agatha Christie. Mas todos os dois, o russo publicou mais de 1.000 poemas, mais de 1.200 poemas, dentro do estilo literário. A Agatha Christie também, 400 e 500 e poucos livros, também dentro de um estilo literário. Agora, o Chico publicou em vários estilos literários, publicou poesia, publicou romance, publicou
enfim, publicou uma série de, quer dizer, uma abrangência do ponto de vista é, literário muito grande. Existem estudos da USP que ressaltam essa qualidade, essa particularidade, essa característica no trabalho, na lavra mediúnica, né, dos livros literários do, do nosso querido Chico. Aí eu passo a palavra para o Léo. Léo, tem alguma característica do Chico que lhe chama a atenção, que você admira? Falei um pouquinho aqui das histórias, contei um pouco, né, um pouquinho aqui da família dele, alguns causos. Tem alguma característica do Chico que te chama a atenção, amigo? Sim, Davi, você trazendo essa história aí, tem além da mediunidade, né, que era fora do comum, além de ser um médium extraordinário, uma das características que eu mais admiro de Chico Xavier era a humildade dele, né? O amor que tinha com as pessoas, né? Chico Xavier gostava de pessoas. Ele sabia o nome das pessoas, ele gravava. E uma vez perguntaram para ele que ele sabia o nome de um monte, cada pessoa que ele vê na rua, criança, ele perguntava pelo nome da família inteira, todos os parentes, e era incrível a memória dele. E perguntaram para ele como que ele gravava. Aí ele falou que ele gostava de pessoas, né? Então, Chico Xavier de pessoas. Então, esse amor dele pelo ser humano, né? Ele via as pessoas como fossem os seus irmãos, e como é de verdade, né? E a gente ainda está aprendendo isso ainda. Então, essa humildade, esse amor verdadeiro que a gente ainda tateia ainda alcançar um dia, o Chico Xavier já transbordava de muito e ensinava para todos nós, né? Como é ser o verdadeiro cristão, né? Que ele sim era um cristão. E esse tema que a gente escolheu, né, é muito propício a tudo que Chico deixou para todos nós, todo o seu legado. Então, ele, sem sombra de dúvidas, ele foi um missionário do Cristo, né? Que o espiritismo, depois dele, a gente estava até conversando antes com o Davi, né? O espiritismo depois de Chico Xavier foi outro, né? Ele expandiu para todo mundo e o Brasil ficou conhecido como a pátria do Evangelho pelo seu trabalho grandioso, né? Desde 1910, né? Lá de Pedro Leopoldo, né? Que esse médium trouxe essa vida expoente para todos nós e para o Espiritismo. Tem um livro aqui que eu tenho aqui, que tem uma dedicatória e gostaria de trazer para vocês. Ela é do... Deixa eu dar o nome dele aqui. Era um repórter que acompanhava o Chico. Era o... Já trago o nome que eu não estou achando o nome dele aqui, mas acho que era o Saulo. O Saulo Gomes, é isso aí. Ele trouxe aqui para a gente, assim, no livro do Pinga Fogo, que ele anotou tudo. Ele coloca assim, de 1910 a 2002, né? Quando fosse o momento da desencarnação. Chico Xavier mais que viveu, ele transcendeu de dois planos de vida. Foram para ele uma só casa de labor pelo próximo. Médium extraordinário, fiel, mensageiro dos espíritos elevados, legou à humanidade um manancial de conhecimento incomparável, em mais de 400 livros, né? Suas atividades de assistência ao ser humano foram a perfeita concretização da caridade. Com a doutrina espírita, viveu plenamente o Evangelho do Cristo. Em sua humildade, desejou ser apenas um singelo tarefeiro do Mestre. Entretanto, sua luz interior revelou essência, verdadeiro luminar da humanidade. O espiritismo deixou de ser o mesmo desde aquelas memoráveis noites do pinga-fogo, né?
que a gente trouxe, que o Davi já disse aqui, ele foi entrevistado pela televisão. Então, Chico Xavier é esse marco, né? E já ouvi depoimentos que as pessoas procuravam Chico na sua humilde casa lá, no centro que estava, na Casa da Prece, que as pessoas sentiam falta de Jesus, né? As pessoas sentem falta. Então, Chico foi esse mensageiro do amor. E só de pensar, né, que teve tão perto de nós, né? Teve pessoas que teve contato com ele. Pô, e foi um dia desse, né? 2002, né? Esse missionário esteve aqui junto conosco, na nossa terra, e ele deixa esse caminho, né, que é possível a gente buscar, né? É possível a gente tentar seguir essa receita que Jesus trouxe, deixou para a gente. Nem é impossível, né? Basta a gente ter vontade, né? Como Paulo diz, né? O bem necessita de força de vontade, né? Porque para fazer o bem você tem que ter força de vontade. E isso que o Chico tinha muito, né? Uma vez ele foi perguntado se ele como que ele conseguia dormir somente 3 horas por dia, porque ele trabalhava o dia todo, saía do trabalho, ia para a casa espírita, ficava lá trabalhando, psicografando, recebendo mensagem até altas horas de madrugada, saía, acordar cedo, trabalhar novamente, né? Como ele aguentava esse ritmo, né? Aí perguntaram para ele, não, na verdade eu não durmo 3 horas, eu durmo 4, né? Durmo 4. E Emmanuel me diz que até hoje na Terra ninguém conseguiu delimitar a linha, né, entre a preguiça, né, e o cansaço. Então, para ele não existia o cansaço, né, não era desculpa. E ele seguia à risca o que Emmanuel disse para ele, o requisito que tinha para ele exercer esse trabalho, quando ele foi convidado de psicografar livros, ele tinha que ter. Então, disciplina. O Chico, ele foi muito disciplinado, né? A gente tem muito que aprender, eu tenho muito que aprender com ele. Eu acredito que todos nós temos que aprender muito com ele, que a sua vida, esse evangelho que ele trouxe, né? Que a vida dele foi um evangelho, né? Um evangelho que é lido por todos, todo mundo pode ter acesso a livros, a relatos, né? A sua experiência, o seu lido com as dificuldades, que Chico Xavier foi um homem de bastante dificuldade na parte de recursos, né? Passou com muita dificuldade, porque ele morava com sua família, grande número, muitos irmãos, o pai dele ganhava pouco, então era uma família que passava por grande dificuldade. E isso não impediu ele de fazer o que fez, ser um homem no Brasil, né? Na época ele fizeram uma campanha para ele ser indicado, né, ao Nobel da Paz. Infelizmente não foi, teve mais de 2 milhões de assinaturas recolhidas. Ele não foi, mas no Brasil ele foi reconhecido como uma pessoa muito influente no Brasil, né? Ele foi reconhecido como a pessoa do século passado, né, que mais influenciou o Brasil, e pelo seu gesto, né, de vida, de mais de 400 livros, e não aceitou um direito autoral. Ele doava todos, né? Como a gente está longe disso ainda, né? Ele não trazia nada em seu benefício. Tudo ele fazia em prol do próximo, né? Eu não sei se vocês recordam, já ouviram aquela história quando ele foi convidado e conheceu uma cidade. Quando ele chegou na cidade, ele perguntaram para onde ele queria ir. Ele falou que queria conhecer a penitenciária da cidade. Se conhece essa, Davi. E lá chegando lá na penitenciária, aí veio o diretor do presídio, estava o prefeito ali. Aí Chico pergunta para ele: quantos de nós, né, somos aqui? Ele dizia, além de que estavam fora e as pessoas que estavam presas, né? Ele reconhecia que existiam os seus irmãos. Então,
Chico Xavier é um homem fora da nossa época, né? Ele veio mostrar para a gente que seguir o que o Cristo mostrou para a gente. E acima de tudo, que espiritismo sem Jesus não funciona, né? Porque a gente sempre fala que a gente nunca deixa de falar que o espiritismo é o evangelho redivivo, né? Onde a gente traz mais explicação, mais conhecimento, sentidos das palavras, né? O evangelho, essa fórmula da felicidade, que é aquele que busca esse tem um caminho mais tranquilo de trilhar, né? Então, Chico Xavier foi isso pra gente. Então, a Antônia está perguntando aqui, ó, se já houve alguma comunicação do Chico através de algum médium. Olha, é assim, as pessoas próximas do Chico, Antônio, que é onde eu sei, as pessoas próximas do Chico, como o Geraldo, assim, assisto muito as lives do Geraldo Lemos Neto, que conviveu muito com o Chico e é responsável lá pelo museu, que ajeitou a casinha do Chico, né, transformou em museu, é responsável pelo encontro anual dos amigos do Chico Xavier. Ele afirma não uma psicografia propriamente dita do Chico, mas uma comunicação através do sono, várias orientações durante o sono. O Chico, ele afirma que o Chico já deu orientação, uma série de coisas para ele, que já houve essa comunicação. Então, esse núcleo mais próximo do Chico, mas também não vejo assim pessoas dizendo que recebeu uma mensagem do Chico, não é muito comum as pessoas afirmarem isso. Mas eu já vi o Geraldo, chamado de Geraldinho, né? Geraldo Lemos Neto. Você pode entrar aí no YouTube, você vai ver ele falando que se comunicou com o Chico assim, da intuição e através de sono, entendeu? Mensagens que o Chico, mais realmente psicografia, alguma coisa assim mais contundente, eu não tenho, não sei se aconteceu. A gente não sabe de tudo, mas não tem como. Eu geralmente estou sempre atento às coisas do Chico, mas nunca, não sei se o Léo sabe informar alguma coisa, tá? O Léo estava falando dessa questão aí do sono, né, que o Chico dormia pouco e tal. O Geraldo, esse mesmo que eu falei que recebe algumas mensagens, que conviveu com o Chico durante muito tempo, ele disse que nos dias que ele estava lá na casa do Chico, trabalhando com ele, saía o dia inteiro para trabalhar, a noite toda fazendo psicografia, atendendo as pessoas, né, que esperavam, ansiavam por uma carta de entes, parentes e desencarnados e tal. Chegava em casa às 5 horas da manhã, 6 horas, o Chico já estava acordando todo mundo. Ele disse que com isso, com 70 anos, que ele pouco dormia, ele não dormia. O Geraldo falava que o Chico não dormia. A pessoa que já está assim, numa interação com o mundo espiritual, acontecia muito isso com Jesus também, né? Jesus também não dormia. Ia fazer as orações e tal, talvez uma cochilada rápida, né? Aquela já era o suficiente para descansar. E a gente fica imaginando pessoas que têm essa... que desenxergam, eu acho que isso é evolução, isso aí é conquista.
né? Conquista do espírito, que Jesus fala isso e Kardec também falava muito isso, né? Da importância da gente colocar primeiro o espiritual na frente do material. A pessoa, quando começa a avançar, crescer do ponto de vista espiritual, eu acho que essas coisas acontecem mesmo, porque sinaliza a predominância da vida espiritual à vida material. Então, as pessoas próximas relatam que o Chico realmente dormia muito pouco. E aí você consegue aproveitar bem, né? As 24 horas, porque o nosso tempo ele é limitado, o tempo do dia, né? É limitado a 24 horas, não tem como fazer 25 horas, não tem como fazer ampliar isso. E aí você consegue produzir muitas coisas, né? Você consegue, eliminando esse período do sono, que é importante para todos nós, né? Não vai eu querer ficar sem dormir, que eu, no dia seguinte eu não sou nada, tem que descansar bem e tal. Então, eu acho que o Chico dormia pouco por isso, porque ele realmente estava num patamar espiritual muito interessante, né? Muito à frente da maioria de nós. Agora, em relação à mediunidade, eu queria falar um pouquinho sobre a mediunidade do Chico e depois passar a palavra pro Leonardo. A mediunidade do Chico, a gente quando pensa assim na mediunidade do Chico, quais as manifestações, quais os tipos de mediunidade que o Chico não tinha? Porque eu acho que ele tinha todas as mediunidades estudadas aí por Kardec. Muita gente não sabe que o Chico tinha mediunidade de efeito físico, tinha mediunidade de psicometria, né? Várias pessoas falavam sobre isso. Inclusive tem o depoimento do Robson Pinheiro, que é um médium que publicou muitos livros e foi ainda desconhecido lá ao Uberaba para conversar com o Chico e tal. Vários exemplos também que o próprio Geraldinho traz da mediunidade de psicometria do Chico, né? Em que ele era capaz de, só em tocar no objeto, conhecer a história do objeto, conhecer. Então, por exemplo, o Robson levou o primeiro livro dele para o Chico ler, o Chico só tocou a mão e começou a falar sobre o livro, sem abrir, sem folhear. Então, é uma mediunidade de psicometria. Tem a história também de um casal lá de São Paulo, se não me engano, que comprou um piano, e esse piano tinha sido de Napoleão. O Chico fez questão de ir lá para conhecer a história do piano. Chegou lá, contou a história todinha do piano, de quem fabricou. E depois a pessoa se interessou, os donos, que eram espíritas, né, o casal, anotou as coisas que o Chico falou e foi pesquisar, porque acho que a pessoa comprou num leilão lá na Europa, e bateu certinho, o fabricante. Então, ele foi lá para conhecer o piano de Napoleão, uma das histórias que eu escutei do Chico. Mediunidade de efeitos físicos, né? As pessoas falavam que o Chico emanava, o próprio Divaldo falava que o Chico emanava perfumes de rosas, né? Isso é mediunidade de efeitos físicos. Então, clarividência, clareaudiência, não era só a psicografia, né? Então, até de materialização, o Chico participou de algumas reuniões de materialização
e depois foi orientado pelo Emmanuel para evitar as reuniões de materialização, porque o trabalho dele tinha que ser focado em outras coisas, né? Mas dessas reuniões de materialização, uma delas eu faço questão de destacar aqui. Ele não estava em transe, né? Necessariamente, ele estava ali na equipe de sustentação, e André Luiz foi materializado a eles, né? E o André Luiz fez questão de conversar, de cumprimentar todos os presentes, né? E quando chegou o Chico, se ajoelhou diante do Chico. Se ajoelhou diante do Chico. Quer dizer, André Luiz... quer dizer, por que André Luiz prestou essa reverência toda para o Chico, né? É dado a grandeza espiritual do Chico. Não tenho dúvida disso. Então, a gente pode ficar aqui falando a noite toda sobre Chico. Eu anotei várias coisas aqui, não falei nada, já temos 41 minutos de live. E por isso eu vou passar uma pergunta aqui, ó, que a Antônia está fazendo, para o Léo responder e ele avançar aí com a sua afirmação. Aí, Léo, o sofrimento do Chico na infância tem uma explicação? Eu quero falar depois um pouquinho sobre isso. Tá. Bom, a dificuldade na infância dele, né, essa é só a minha opinião, eu acho, creio que, sem dúvida, tem resquícios do passado, né, porque o Chico já atingiu um patamar, mas ainda possui débitos ainda, né, possuía débitos nessa época, então ele teve essa infância com dificuldade e em conjunto também provações, né, então é um misto dos dois, né, então Chico também tinha os seus débitos a passar. Então, também por isso passou por tantas dificuldades, né? E eu creio que seja isso. Você tem outra explicação, Davi? Assim, o que a gente pode fazer especular, né? Falar aquilo que você acha que possa ser, e eu também falar, porque a gente não tem consciência assim, da realidade espiritual, do mundo espiritual. Não temos a mediunidade que o Chico tinha de perceber as coisas e tal. Agora, esse sofrimento na fase de infância, olha, Jesus sofreu, a gente matou Jesus, passou pela cruz. Então, o fato dele ser médio, ele não está isento de passar pelas vicissitudes da vida. São espíritos que já atingiram um ponto que suportam. Talvez a gente não suportasse, se sofresse o que o Chico sofreu, com as doenças que ele teve a vida inteira, com as humilhações que ele teve a vida inteira, com esse sofrimento na infância que ele teve, né, num momento assim, muito crítico, né? Porque podia ficar uma criança com trauma, né, ter danos. Então, eu acho que realmente essas coisas que o Chico vivenciou exatamente para que fique claro que não há privilégios. Não há privilégios. Não é porque depois, porque na época ninguém sabia quem era Chico, né? Era aquela criança lá. E te digo mais, naquela época, de 1910, 1915, quando a mãe do Chico desencarnou, e ele foi morar com a madrastra, a educação era com violência que se educava as crianças. Era com violência. O meu pai contava que tinha dificuldade na escola e a educação que o meu avô achava que era correta, que a sociedade cobrava dos pais, era dar uma surra, porque não passou de ano. Uma coisa impensável hoje, né? E meus pais nunca me bateram, talvez até... Você vê como que as coisas vão mudando. Então, naquela época, usar da violência na educação das crianças,
na educação das crianças. Os professores batiam nas crianças. Não estou justificando que a madrasta do Chico agiu, né, corretamente, não é isso. Mas eram circunstâncias, né, de um espírito obsediado, era obsediado. E no espírito com aquela missão, com o Chico eles não conseguiam agir mais diretamente, que tinha toda uma proteção. O que faziam? Agiam. Isso é especulação minha, mas tem sentido, faz sentido. Né? Eu vejo o sentido. Né? Não conseguiam atingir diretamente o Chico, porque tinha uma certa proteção, o manipulava, e isso acontece com todos nós. Quando você está bem e você não consegue, os inimigos do mundo espiritual não conseguem te atingir, o que fazem? Usam um que não esteja, que seja próximo, que não esteja equilibrado, né? Um parente. E foi o que acho que aconteceu com o Chico. Então, várias coisas, né? Para mostrar que ele não era excepcional, que passaria por todas as vicissitudes, para ele aprender a perseverar, para ensinar um monte de coisa para o Chico, né? De alguma forma. Essa questão da obsessão aí da madrasta. Então, é o que a gente pode fazer. Tá? Eu passo a palavra aí, Léo, para você falar um pouquinho, mais 25 minutos. Você falou uma coisa super importante, né? Essa é a grande diferença dos espíritos mais evoluídos, né? Porque é o contrário que muitos imaginam. Quanto mais evoluídos, pensa que é cheio de não me toque, é mais frágil. É muito pelo contrário. Quanto mais evoluído, mais superior, mais forte esse espírito é. Então, eles pedem mesmo, né? Pede grau de dificuldade, pede, né, dificuldades, adversidade, porque eles são oportunidade de eles superá-la toda, né? É uma coisa importante. E uma vez perguntado isso a Chico Xavier, por que Emmanuel, né? Só Emmanuel que ficava com ele, sempre acompanhando. Aí ele falou que Emmanuel era o protetor dele, né? Porque sem Emmanuel ele não suportaria, né, tantos ataques. Porque imagina, né, uma pessoa que acende uma luz grande, ele vira o foco das sombras, né? Então, Emmanuel auxiliava e protegia. Então, por isso que sempre estava ali, porque o trabalho dele era grandioso, né? Então, essa é a diferença. Espírito evoluído não é de... A gente costuma dizer que é de adiamanto, né? Ele é forte, ele é duro, ele é resistente, ele suporta dores, né? Ele suporta grandes dificuldades. Eu não sei, Davi, você, rapidinho, só uma historinha. Você lembra, né, do livro Paulo Estevão, quando Estevão foi apedrejado, né? Naquele trecho lá, me mostrando, né? Quanto é forte um espírito, né? Evoluído, passando por apedrejamento, e ele já não sentia mais dor. Então, essas dificuldades que muitos passam aí são provas que eles pedem para superar, do que vai o contrário da grande maioria, que busca facilidade, né? Igual Jesus, quando ele veio, ele pediu o grau máximo de dificuldade, né? Nasceu em família humilde, foi perseguido, nasceu, né, na manjedoura, lá na dificuldade, bem afastado, então foi traído. Então ele pediu tantas dificuldades, porque ele era muito superior, né? Então, a gente que ainda tá, a gente é pequenininho, formiguinha, a gente só perdeu um pinguinho só e a gente já reclama, né? Apertou um pouquinho, a gente já chora. Pô, então, essa é a diferença. Pois é, essa é a diferença. Eu acho que isso explica muito, né? Muito. Essa história aí toda do sofrimento. E só linkando, se a gente parar a pensar, esses espíritos grandiosos que deixaram um trajeto grande, bonito, né? Francisco de Assis, né? Maria Teresa, Gandhi, né? Então, esses espíritos
que marcam época, então eles pedem provas difíceis, não pedem facilidade. Então, essa é uma das características desses grandes missionários, como é o nosso saudoso Chico Xavier. É verdade. Tudo bem. A gente já está com 50 minutos de live, né? Vamos já para o momento mais de encerramento. Só fazendo aqui a divulgação das nossas atividades online e presenciais. Na quinta-feira, no dia 4 de fevereiro, nós temos o Léo, a live do Léo, Leonardo Albano Rocha. A temática é: está indo para onde? Está indo para onde, Léo? Bom, no dia 5, na sexta-feira... Ficou mudo minha resposta. Quinta-feira eu respondo. Isso que eu pensei. Quinta-feira você responde. Aí, sexta-feira, a gente tem uma reunião pública lá no Fé Esperança e Caridade, ok? Tem que fazer o agendamento na quinta-feira, das 13 às 17, ligar lá para o Fé. Isso, ó, o Léo disponibilizou ali, ó, todas as informações. E o palestrante Davi Santos, eu mesmo, e o tema é o Carnaval e as influências ocultas, ok? E no domingo, dia 7, a gente tem a expositora Norberta Andrade, grande expositora Norberta Andrade. O tema que a ser trabalhado é bem e mal sofrer, né? É um item do Evangelho, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E com isso, né, passou tão rapidinho, eu fiz várias anotações aqui sobre o Chico, mas, enfim, fica para um outro momento, porque a gente está sempre falando do Chico, né? Ele é exemplo para nós, né? Toda live aqui a gente fala, o Chico fazia assim, o Chico fazia assado. Então, e ele é uma pessoa presente, embora tenha ido para o mundo espiritual, né? Não esteja mais conosco, o seu trabalho, a sua mensagem está vivo entre nós, porque vivemos falando aqui do seu trabalho magnífico. E aí, pessoal, Léo, quer dar suas despedidas antes de eu fazer a prece? Queria finalizar com um agradecimento, né, de todos estarem junto conosco e que a gente levasse, principalmente para essa noite, né, o pensamento que a gente tentou trazer aqui, uma gotinha do que é o Chico Xavier, que a gente sabe que não chegou nem perto para descrever o seu tamanho, o seu legado, né? E Chico Xavier, esse exemplo de amor, né? Esse missionário do amor, ressoa em nossos pensamentos, que a gente reflita o seu modo de viver e de agir, e se a gente atingir 1% do que Chico viveu, a gente está indo para o bom caminho. Esse é uma boa direção. Quinta-feira a gente fala mais. Tudo bem, então vamos orar, né, pessoal? Levando o nosso pensamento, então, ao Pai Celestial, pedindo ao nosso amado Mestre Jesus e aos bons espíritos sempre presentes em nossas vidas, para que possamos ter a sabedoria para fazer as nossas escolhas, para tomar as nossas decisões. Pedimos resignação para aceitar aquelas questões que não podemos mudar, pela vontade do Pai Celestial, que temos que passar, e coragem, sobretudo, para enfrentar as vicissitudes da vida e superar as dificuldades. Então, que Jesus esteja presente em nossos corações, vibrando em nossa mente e agindo segundo o exemplo do Mestre Jesus, certamente estaremos próximos do Pai Celestial. Que todos nós, homens da humanidade, encarnada ou desencarnada, possa receber essa vibração dos céus, essas bênçãos do Senhor, para
avançar, seguir em frente sempre, sem cometer loucuras, sem se equivocar em nossas ações, sempre com o pensamento e a vibração no desejo de praticar o bem. Que os sofrimentos, os espíritos sofredores, tanto encarnado quanto desencarnado, recebam a assistência necessária, segundo o merecimento de cada um, certo de que a pandemia irá passar, que as dificuldades irão passar e que o porvir, o futuro, ele será melhor do que o presente, se fizermos o que temos que fazer aqui e agora. E os ensinamentos do Mestre Jesus são importantes para que possamos fazer as escolhas acertadas no aqui e agora. Que Jesus esteja com todos nós, abençoando a nossa semana, a todos os ouvintes, internautas, e esses irmãos possam receber essas vibrações do céu, na certeza de que Jesus estará sempre ao nosso lado. Fica conosco hoje sempre, mestre querido, e graças a Deus. Muito bem, pessoal, obrigado aí. Agradecer a Cristina, a Thelma, a Lucimar, a Antônia, a Dulce, a Débora, muita gente aqui, o Leni, a Mary. Obrigado, pessoal, por vocês estarem aqui. Até semana que vem, se Deus quiser. Boa noite, pessoal. Até a próxima, Deus permitir. Tchau, tchau.